Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fabiana Scrivani e hoje nós vamos continuar com o Destravar na Matemática. E antes de darmos início sobre o tema de hoje, grandezas proporcionais na solução de problemas, vamos recapitular rapidamente o que são grandezas, né? Bom, grandeza é tudo aquilo que nós conseguimos medir, tipo um avião, velocidade de um avião, quando ele se desloca de um país ao outro, o tempo que você gasta para fazer uma prova, distância que você gasta de ir de um bairro para o outro. Caraca, frio, calor, temperatura do ambiente através do termômetro. A massa, né? A massa de alimentos, a massa mesmo, a gente numa balança para saber o peso. Enfim, tudo aquilo que você consegue contar de alguma forma é referido como grandeza. E para a gente começar, nós vamos dar uma olhada nos slides e a gente vai envolver grandezas diretamente proporcional. Vamos ver o que é isso? Através dos slides, você vai perceber que não tem mistério algum e você vai compreender perfeitamente. Acompanhe aí, por favor. Uma torneira está aberta com o objetivo de encher um reservatório de água. Conforme o tempo vai passando com ela aberta, o nível da altura de água do reservatório vai aumentando progressivamente, mas na mesma proporção. Veja a tabela. Reparem o seguinte, quando a torneira fica aberta por 15 minutos, a altura da água sobe 50 centímetros. Já se ficar aberta por 30 minutos, a altura da água sobe 100 centímetros. E se ela ficar 45 minutos aberta, a altura da água sobe 150 centímetros. Ou seja, percebam que o tempo foi aumentando e a altura da água também foi aumentando. Ou seja, ao dobrarmos o valor do tempo, a altura da água também dobra. E se a gente triplicar o valor do tempo, a altura da água também triplica. E assim por diante. E por essa razão, como as duas grandezas aumentam na mesma proporção, então esse tipo de problema caracteriza uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos ver, no exemplo a seguir, como é que a gente trabalha com grandeza inversamente proporcional. Você também vai perceber que não tem mistério algum e você vai tirar de letra com sabedoria. Acompanhe aí, por favor. Vamos imaginar o tempo gasto para percorrer uma mesma distância entre bairros, envolvendo 3 meios de transporte: bicicleta, carro e moto. Teremos assim uma grandeza que estará relacionada ao tempo percorrido, assim como a grandeza que estará relacionada à velocidade de cada veículo. Vamos analisar a tabela. Temos a bicicleta, temos a moto e temos o carro. Primeiro nós vamos observar a grandeza, o tempo percorrido e a velocidade de cada meio de transporte, envolvendo agora a bicicleta e a moto. Temos que 15 está para 30 com relação à velocidade da bicicleta com a moto, assim como 2 horas está para 1 hora com relação ao tempo gasto de cada um. Reparem que com relação à velocidade, o valor dobrou e com relação ao tempo, o valor reduziu na metade. Maravilha! Agora nós vamos analisar as grandezas envolvendo a bicicleta e o carro. Temos que 15 está para 60 com relação à velocidade de ambos, assim como 2 está para meio, com relação ao tempo gasto de cada um, referente à hora. Mas para tudo, presta atenção nesse detalhe aqui, hein? Reparem que a velocidade do carro está sendo 4 vezes maior que a velocidade da bicicleta. E com relação ao tempo, acontece o inverso. O carro ele gasta menos tempo, ou seja, o carro gasta a 4ª parte do tempo que a bicicleta leva para percorrer o mesmo percurso. Repara que 2 horas equivalem a 120 minutos. E se
O carro gastou a quarta parte, 120 dividido por 4 dá 30 minutos, foi o tempo que o carro gastou. Com isso, dizemos que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Viu que legal? Agora a gente precisa praticar os conhecimentos adquiridos. Agora, olha só. Como resolver um problema envolvendo grandezas proporcionais, seja diretamente ou inversamente proporcional? Nós vamos utilizar... O que é isso? Regra de 3, mas calma, você vai entender isso já já. Acompanhe aí nos slides para você ver que legal vai ser esse problema que nós vamos realizar juntos. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Bom, vamos analisar aí a nossa tabela. Antes de a gente realizar juntos esse desenvolvimento, percebam o seguinte: na coluna das horas trabalhadas por dia, o valor diminuiu de 8 para 5. Contudo, trabalhando 8 horas por dia, os operários realizam a obra em 20 dias. Então, se o tempo for reduzido para 5 horas de trabalho por dia, os operários eles vão demorar mais tempo para realizar a mesma obra. Como numa grandeza o valor aumentou e a outra diminuiu, então esse tipo de problema caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Agora aqui é o melhor, né? Vamos ver como resolver? Chegou a hora de colocar a mão na massa. Como resolver uma grandeza inversamente proporcional? Tipo, uma seta desce e outra seta sobe. Isso. Aqui, ó, de 8 para 5 diminuiu. E do que a gente quer saber para 20 vai aumentar a quantidade de dias. Olha, sempre que acontecer um problema que envolve a grandeza inversamente proporcional, primeiro de tudo, você precisa inverter os valores da coluna onde tem a incógnita em questão. Eu digo isso para a gente falar a mesma linguagem, dá tudo certo, tá? Porque a partir do momento que você inverte, aí sim você entra com a multiplicação cruzada, que é resolvendo a regrinha de 3, tá ok? Então vamos lá, ó. 8 está para 5, né? 8 está para 5, assim como invertendo, ao invés de 20 está para o que nós queremos saber, o que nós queremos saber está para 20. A partir do momento que você inverte, agora sim nós vamos ser felizes e vamos multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. Nós vamos primeiro multiplicar aonde tem a incógnita do problema e igualar a multiplicação aonde tem os números ali aparecendo, tá bom? Então vamos multiplicar. Vai ser 5 ponto de interrogação. Vou colocar aqui, tá, gente? Não dá de 5. 5 ponto de interrogação é igual ao quê? Vamos multiplicar aqui, ó. 20 vezes 8. Ah, professora, mas não pode ser 8 vezes 20? Pode ser, não tem problema não. A ordem dos fatores não vai alterar esse resultado, tá show? Muito bem, chegou aqui, como é que eu vou resolver isso? Ué, o objetivo é deixar o ponto de interrogação sozinho aqui do lado esquerdo. E o 5, você trazer ele para o lado direito do sinal de igual. Só que quando a gente muda de lado, a gente inverte a operação, a gente troca a operação. Qual é o melhor amigo da multiplicação? Divisão. Então, esse 5 vai vir para cá dividindo, tá ok? Então, vai ficar, ó, 20 vezes 8 dividido por 5. Só resolver essa continha aí. Olha, eu ao invés de resolver 20 multiplicado por 8 e vai dar um número grande, eu vou simplificar o 20 com o 5, tá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Ah, então agora ficou bonito, hein? Agora a gente vai fazer 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá quanto? Isso aí, 32. Então, a resposta é... Se estamos numa situação de obra, temos lá os operários, eles trabalhavam 8 horas por dia. Quando eles trabalhavam 8 horas por dia, eles conseguiam entregar aquele serviço em 20 dias.
Mas aí, sei lá o que aconteceu no meio do caminho, eles passaram a trabalhar só 5 horas por dia. E quantos dias, então, eles finalizaram a entrega do serviço? Eles finalizaram a entrega de serviço em mais dias, né? Em 32 dias, porque o horário reduziu. Tá show? Então, assim é que resolve um probleminha envolvendo a grandeza inversamente proporcional. Agora chegou a hora, né? De a gente ver como é que resolve uma grandeza, um probleminha envolvendo grandeza diretamente proporcional. Estão preparados? Acompanhe aí nos slides. 1 quilo de farinha de trigo é suficiente para fazer 12 pães. Qual a quantidade de farinha de trigo necessito para fazer 18 pães? Olha a tabelinha. Antes de realizarmos juntos esse desenvolvimento, vamos perceber o que está acontecendo. Na coluna referente ao número de pães fabricados, o valor aumenta de 12 para 18 pães. Ok. E com relação à quantidade de farinha de trigo, se para fabricar 12 pães precisamos apenas de 1 quilo de farinha, então para fabricar 18 pães, o que vai acontecer? Nós vamos precisar de mais farinha, então também vai aumentar essa grandeza. Então, como numa aumenta e na outra também aumentou, esse tipo de problema caracteriza uma grandeza diretamente proporcional. Vamos ver como é que resolve? Agora é tudo mais fácil, porque quando o problema em si envolve grandeza diretamente proporcional, ou seja, as duas grandezas, as setas sobem ou as setas descem, nesse caso subiu, isso aí é fácil. Do jeito que tá, você vai multiplicar cruzado, que é realizar a regrinha de 3. Não precisa inverter nada, é só seguir o fluxo da forma como está. Você vai fazer o quê? Você vai mirar primeiro na multiplicação, aonde envolve a incógnita da questão, tá bom? Só pra gente falar a mesma linguagem, fechou? Então vamos lá, ó. 1 está para o que a gente quer saber, assim como 12 está para 18. Então eu vou multiplicar cruzado. Primeiro eu vou fazer 12 vezes o que nós queremos saber, que é um ponto de interrogação. Vou colocar aqui, ó. 12 vezes o ponto de interrogação, igual, agora a gente multiplica aqui, 1 vezes 18, tá ok? 1 vezes 18. Professora, ficaria mais bonito se fosse 18 vezes 1. Então, tudo bem, fica à vontade, você pode fazer assim também, tá ok? 1 vezes 18 é o próprio 18. Então, aqui nós temos 12, e o que a gente quer saber, igual a 18. E aí, recorre naquela mesma, naquela mesma situação. O 12 nós vamos trazer para o lado direito do sinal de igual. Só que a gente vai inverter a operação. Como está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o ponto de interrogação vai ser igual a 18 dividido por 12. Ai, meu Deus, entende, professora? Aí fica meio assim. Não fica meio nada. Você vai olhar aqui para a fração e você vai lembrar, que legal! O 18 e o 12 está na tabuada do 6. Quando isso grita forte no seu coração, você já logo simplifica essa parada. Você divide em cima e embaixo por esse número, que no caso é o 6, tá ok? Para ficar menor os valores. Então, vamos lá. 18 dividido por 6 dá o quê? Isso aí, tu falou 3, né? Parabéns. Vai dar 3 sobre, e 12 por 6 vai dar 2. Agora ficou tranquilo. 3 meios. 3 dividido para 2, quanto dá? R$3 para 2 pessoas dá R$1,50 para cada um. Aí, professora, mas eu não sei fazer de cabeça. Faz comigo no cantinho? Faço com você no cantinho. Vamos para esse cantinho aqui, ó. 3 dividido por 2, olha lá. 1 vezes 2, 2. Para chegar a 3, sobra 1. Quero continuar aqui. Coloco uma vírgula e acrescento um 0. Então, agora vai ser o 5. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 10, nada. Então, 3 meios equivalem a 1,5. Só que a gente está querendo saber em relação ao quilo da farinha. Então, fechou bonito. Nós vamos precisar de 1,5 kg de farinha para produzir 18 pães nessa padaria aí do nosso problema. Viu que legal?
E a nossa aula chegou ao fim. Mas não tem problema não, porque essa aula foi demais. A gente aprendeu juntinhos como resolver problemas envolvendo grandeza diretamente proporcional como inversamente proporcional. Agora, por favor, não esqueçam de colocar a mão na massa. Vai lá no aplicativo do Rio Educa em Casa e faça as atividades do Percurso Rio Educopédia. Tamo junto, hein? Até nosso próximo contato. Tchau, tchau!